Meus queridos amigos, vamos continuar o nosso mini curso e hoje vamos chegar na última equação de Maxwell, que é a lei de Ampère com a correção do Maxwell mesmo. Então, a gente já viu lei de Gauss para a elétrica e para o magnetismo. Nós vimos lei de Faraday na aula passada e hoje nós iremos conversar sobre lei de Ampère. Maxwell teve uma importância muito grande porque ele que organizou a teoria eletromagnética atual. E além dele organizar, ele pegou a lei de Ampère, observou que tinha algo faltando na lei de Ampère e fez e complementou. Mas foi Maxwell que observou a ponte entre a eletricidade e o magnetismo e ele mostrou que esses fenômenos estão assim, de maneira linda e natural, ligados. São praticamente irmãos, tudo bem? Estão conectados. Onde tem fenômenos de eletricidade, aparece fenômenos de magnetismo. E aí ele fundamentou e selou e uniu e formou, né, a teoria eletromagnética. Tudo bem? Então vamos conversar um pouco sobre o Ampère. André-Marie Ampère, um físico e matemático francês. E vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente tem visto. Vou até pegar aqui o meu laser point. A gente sabe que cargas elétricas em repouso geram campos elétricos. E a gente sabe que correntes elétricas constantes geram campos magnéticos. Por que constantes? Correntes elétricas que não tem variação da sua velocidade, né? A corrente elétrica é constante, não varia, não oscila, gera campos magnéticos campos magnéticos estáticos, né? Que são os campos magnetostáticos, a magnetostática, a área. Então, cargas elétricas em repouso geram campos elétricos estáticos, a área é eletrostática, e correntes elétricas constantes geram campos magnéticos estáticos, ou seja, gera a magnetostática. Tudo bem? A área da física magnetostática. Só que tudo isso, cargas elétricas em repouso e correntes elétricas constantes, são aproximações, porque na natureza você não encontra nada disso. Então, a gente faz essas aproximações até 60 Hz de alteração. A gente denomina magnetostática, por exemplo. Então, não existe uma carga elétrica totalmente parada. Mas se ela movimenta, ou se ela oscila, se ela fica vibrando, muito pouco, com poucas vibrações, muito singelas, a gente aproxima para a eletrostática, tudo bem? Bom, deixando claro e reafirmando esses dois campos, né? Cargas elétricas em repouso, a gente está tratando de eletrostática, e correntes elétricas constantes ou estáticas, a gente está tratando de magnetostática, campos magnéticos estáticos, ou seja, não variam com o tempo, podemos seguir adiante, deixando claros esses conceitos, e vamos conversar sobre densidade de corrente elétrica. O que é uma densidade de corrente elétrica? É justamente um vetor que representa para onde que essa corrente elétrica está indo. Então a gente pega aqui, por exemplo, uma superfície transversal aqui de um cabo de um fio S e a gente fala que tem uma densidade de corrente elétrica nesse sentido aqui. E qual que é a importância dessa densidade de corrente elétrica? Através da integral de fluxo dela, nós achamos a corrente elétrica, tudo bem? Então, essa densidade de corrente elétrica, ela determina a direção do fluxo de corrente elétrica. Então, a gente determina esse vetor J como sendo a densidade de corrente elétrica, em que a corrente elétrica vai ser a integral de fluxo da densidade de corrente. Tudo bem? Vamos tratar sobre outro tema interessante, que é a equação da continuidade. Imagina o seguinte, a gente tem aqui um certo volume V e esse volume detém uma superfície S, tudo bem? E a gente vai estar analisando um comportamento em que a gente está tirando cargas desse volume, tudo bem?
Então a gente vai ter uma corrente I saindo, e por isso que vem esse sinal de negativo aqui. A corrente elétrica é a variação da carga com o tempo. Então, dQ, dt. Isso aí, tranquilo. Você vê do ensino médio, só que você vê com delta. Mas aqui a gente vai ver em termos de derivada. Então, a corrente elétrica é derivada da carga com relação ao tempo, ou seja, a variação da carga com o tempo. Podemos reescrever essa carga como uma integral tripla da densidade volumétrica de cargas. Então, sem problemas, achamos que I é igual a menos a derivada temporal dessa integral tripla. Nós podemos também reescrever essa corrente elétrica, como a gente viu lá, como uma integral de superfície da densidade de corrente elétrica. Então, consigo reescrever aqui a corrente elétrica I como uma integral de superfície de J no bordo de V, ou em S. Tudo bem? Bom, aqui no lado esquerdo eu posso usar o teorema de Gauss, ou o teorema de Strogatsky, ou o teorema do divergente, e eu posso reescrever essa integral de superfície em uma integral tripla do divergente de J, e essa derivada ordinária, se eu quiser passar para dentro da integral, vira uma integral parcial. Então, eu consigo achar essa igualdade aqui. Integral tripla do divergente de J no volume V é igual a integral tripla de menos del ρ del t dv. Bom, se os dois integrandos são iguais, eu consigo assumir que o divergente de J é igual a del ρ del t. Perceba a beleza dessa equação que a gente chama de equação da continuidade. O que é o divergente? O divergente é o tanto que você está escoando, o tanto que você está divergindo de determinado ponto. Não é à toa que a definição formal do divergente é uma densidade volumétrica de fluxo pontual. É uma densidade de fluxo pontual. Não é à toa que é a integral de fluxo dividido por ΔV no limite em que ΔV tende a zero. Então, é uma densidade pontual de fluxo. Ok. Então, eu estou falando que, assim, que essa densidade de fluxo de densidade de corrente elétrica, que representa o fluxo da corrente elétrica, para onde a corrente elétrica está indo, tem que ser igual à variação da densidade de cargas no tempo. Ou seja, olha que beleza dessa equação. Agora a gente está pegando a matemática e tentando interpretar ela de uma maneira física. O tanto que a densidade de corrente elétrica se diverge, ou seja, o tanto que a corrente elétrica está se divergindo, está escoando de um ponto, e o fluxo em determinado ponto dela é igual a menos a variação da densidade de cargas que está passando lá de acordo com o tempo. Então, se eu pego a densidade de cargas e derivo ela com relação ao tempo, ou seja, a variação da densidade de carga com o tempo, nos traz aí uma ideia do quanto que está divergindo essa corrente elétrica. Olha que beleza, isso que é legal da física, a matemática nos trazendo o sentido físico. A matemática está nos explicando, com essa fórmula aqui, algo que parece até ser óbvio, né? Mas é linda demais essa equação, a equação da continuidade. Vamos então falar sobre a lei de Biot-Savart, que é uma das principais leis da magnetostática. Então o objetivo dessa lei é descrever o campo magnético, o campo B, gerado por uma corrente estacionária, ou seja, uma corrente constante. Então vamos imaginar um caminho C, que a gente tem uma corrente constante I, nesse caminho C, todo doidão aí, e a gente vai pegar um segmento DL desse caminho, e eu vou usar o linha para determinar que esse segmento infinitesimal DL, ele está contido no caminho onde há corrente, então por isso que tem o linha, está no caminho onde está passando a corrente, e eu quero estudar o campo magnético em um ponto P, tudo bem? Para isso, eu preciso ligar esse segmento infinitesimal desse caminho que a gente pegou e ligar até o ponto P com um raio R. Não cabe aqui demonstrar a lei de Biot-Savart, mas a gente consegue achar esse campo magnético em função do raio com a seguinte integral. μ0i sobre 4π, integral ao longo de C,
do produto vetorial entre dl', que é esse vetor infinitesimal que a gente traçou, dl, que a gente usa nas integrais de linha, vetorial com vetor unitário AR, que é onde é o vetor unitário onde indica a direção, o módulo dele é 1, vetorial AR dividido pelo módulo de R ao quadrado. A unidade de medida do campo magnético B é em Tesla, e Tesla no SI é Newton dividido por Ampere vezes metro. Tudo bem? Acho que está por enquanto tranquilo. μ0 é algo semelhante ao que a gente viu na eletrostática com ε0, que era a permissividade elétrica do meio. μ0 é a permeabilidade magnética do meio. Tem valor 4π vezes 10 a menos 7. Vamos seguir então. Então, achamos aí a lei de Biot-Savart. Para um fio infinito, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, a lei de Biot-Savart traz em módulo a seguinte fórmula. O módulo, ou seja, a intensidade desse campo magnético, é μ0i dividido por 2πρ, em que esse ρ é a distância do fio até o campo magnético em questão. Tudo bem? Bom, vamos então para a lei de Ampère. Vixe, dei um spoiler aí, mas não tem importância. A grande pergunta é o seguinte. Aqui o que eu mostrei é esse dl das integrais de linha em coordenadas cilíndricas e o campo B. Tudo bem? O campo B agora no sentido, na forma vetorial. Mas a pergunta é, qual é a circulação do campo B gerado por uma corrente estacionária? Ou seja, qual que é a circulação do campo magnético gerada por uma corrente estacionária? Então, a gente vai partir do cálculo de um fio infinito. Tudo bem? Então, nós vamos traçar aqui, tem o nosso fio, tem uma corrente estacionária I passando por ele. Essa corrente vai gerar um campo magnético no sentido aí anti-horário B, pela regra da mão direita. Temos uma corrente passando, o campo magnético está no sentido anti-horário. E eu vou definir o seguinte, sei que nessa circulação do campo magnético tem um vetor dl, e esse vetor dl, se eu traçar aqui o ρ, que lembra que eu disse, que é a distância do fio até onde o campo magnético está circulando. Bom, se eu pego nessas duas extremidades do dl, o ρ, eu posso traçar um ângulo, que vai ser um ângulo infinitesimal, já que esse dl é infinitesimal, e vai ser um ângulo dφ, infinitesimal. Pela definição desse ângulo em radianos, o dl, o comprimento de arco, é nada mais, nada menos que ρ dφ. Como a gente está tratando de um vetor, esse dl vai estar na direção φ, que é na direção desse ângulo, com que esse ângulo cresce, né? Esse ângulo cresce contornando aqui o campo magnético, ou seja, na direção φ. E esse vetor dl ele vai tangenciando todos esses pontos aqui. Então, ρ dφ na direção φ. O que a gente quer saber é a circulação do campo magnético. Portanto, basta substituir B e fazer escalar com dl, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar o B e fazer o produto escalar com dl. Bom, já vemos algumas coisas aqui. Produto escalar entre dois vetores unitários idênticos dá 1. Esse ρ vai cortar com esse ρ. μ0 e I são constantes, já que a corrente é estacionária, ou seja, ela é constante. E essa integral vai ficar somente em termos de dφ. Então, vai ficar a integral de 0 até 2π de μ0i, 2πρ vezes ρ dφ. Ρ corta com ρ, μ0i eu posso jogar para fora da integral, que são constantes, μ0i dividido por 2π vai para fora. Fica a integral de 0 até 2π de dφ, ou seja, isso é μ0i dividido por 2π vezes 2π. Chegamos na conclusão da lei de Ampère que a circulação do campo magnético, ou a integral de linha do campo magnético, é igual a μ0 vezes a corrente que passa por ela.
E essa aqui é a famosa lei de Ampère na forma integral. Agora, nós sabemos que, pelo teorema de Stokes, e utilizando aquele conceito da densidade de corrente, né, que I é a integral de fluxo da densidade de corrente, nós conseguimos achar o quê? Bom, pela lei de Ampère, integral de linha do campo magnético, ou a circulação do campo magnético, é a permeabilidade magnética no vácuo, já que a gente está analisando o meio aqui é o vácuo, tudo bem? Vezes a corrente elétrica. Utilizando o teorema de Stokes, eu transformo isso aqui numa integral uma integral de superfície do rotacional do campo magnético, e eu posso substituir muito bem essa corrente elétrica como uma integral de superfície da densidade de corrente elétrica. Bom, isso aqui tá na cara, já fiz isso milhões de vezes, que o rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes a densidade de corrente elétrica. Tudo bem? Essa é a lei de Ampère na forma diferencial. Rotacional do campo magnético. A gente está analisando a densidade de circulação de campo magnético. Então, tem um campo magnético circulando aqui. Como ele está circulando, eu posso calcular o rotacional dele, que vai ser um vetor perpendicular a essa circulação. Quem que vai ser esse cara? Vai ser a corrente, a densidade de corrente elétrica subindo, multiplicado por μ0. Ou seja, de novo, a matemática nos dizendo o seguinte: tem uma corrente passando, e é por isso que tem um campo magnético circulando, porque correntes estacionárias geram campos magnéticos estacionários. O ramo é a magnetostática. Agora nós temos um problema, porque se eu aplicar o divergente a ambos os lados, o que eu vou ter? Eu vou ter o divergente do rotacional de B é igual a μ0 divergente de J. O que acontece é que o divergente do rotacional é sempre zero. Ou seja, e como μ0 é sempre diferente de zero, a gente sabe que o divergente de J vai ser nulo. Mas calma aí, a gente viu que pela equação da continuidade, o divergente de J é menos a variação da densidade de cargas com relação ao tempo. Portanto, para a eletrodinâmica, que nós temos cargas variando no tempo, densidade de cargas variando no tempo, a lei de Ampère está incompleta, já que o divergente de J é diferente de zero para a equação da continuidade. Então, tem um vetor faltando aí, ao aplicarmos o divergente. Então, vamos para agora a genial correção de Maxwell. Tudo bem? Em que, nessa lei de Ampère, falta um vetor C. E nós vamos descobrir quem é esse vetor C. Então, o rotacional de B vai ser μ0J mais um vetor C. Porque daí, quando eu aplicar o divergente a ambos os lados, esse lado da esquerda vai zerar, mas o divergente de J não será zero. Tudo bem? Então, vamos continuar. Como o divergente do rotacional é sempre zero, então, μ0 vezes divergente de J mais divergente desse vetor C, que é o que a gente quer descobrir, que é o que falta para a lei de Ampère, para ser condizente com a eletrodinâmica, é igual a zero. Bom, pela equação da continuidade, eu posso substituir o divergente de J pela menos variação temporal da densidade de cargas volumétricas, ou menos del T. Só que nós sabemos que, pela lei de Gauss, o divergente do campo elétrico é igual à densidade de cargas, né, ρV, sobre ε0. Se eu multiplicar ε0 a ambos os lados, eu tenho que ρV é igual a ε0 vezes o divergente de E. Substituindo isso no que a gente achou lá em cima, o que nós vamos ter? Que divergente de C é igual a μ0 vezes a derivada temporal del T de ε0 vezes o divergente do campo elétrico. Só que o que acontece? Nós sabemos que o divergente e a derivada são operadores lineares. Então, pela linearidade, eu posso meio que fazer o seguinte. Bom, isso aqui é o que a gente tinha achado antes. Eu posso colocar esse divergente para fora e colocar a derivada para dentro. Então, eu vou colocar o divergente para fora e vou colocar o μ0 para dentro. E como isso aqui, μ0 e ε0 são constantes, eu só vou derivar o campo elétrico. Consegue já perceber? Esse vetor que falta, esse C,
ele é μ0, ε0, del E, del T. Ou seja, o fator que falta na lei de Ampère é um campo elétrico variando com o tempo. Por fim, a gente tem a lei de Ampère com correção de Maxwell, que é rotacional do campo magnético igual a μ0J mais μ0 ε0 del E del T. Olha que lindo! Na lei de Faraday, nós vimos que o rotacional do campo elétrico gerava campos magnéticos variando com o tempo. Agora, o rotacional do campo magnético gera campos elétricos variando com o tempo. Olha a beleza disso. Bom, a gente vai definir o seguinte, uma corrente de deslocamento, ou densidade de corrente de deslocamento. Porque isso aqui é uma densidade de corrente elétrica. Portanto, para somar esse termo, isso aqui tem que ser uma densidade de corrente. E a gente vai chamar de densidade de corrente de deslocamento. Ou somente corrente de deslocamento, que é ε0 vezes del E del T. Tudo bem? Mas, preste atenção, essa corrente de deslocamento não é, por si só, uma corrente de verdade. Um exemplo dessa corrente de deslocamento é o acúmulo de cargas na placa de um capacitor que gera essa corrente de deslocamento. Não é uma corrente elétrica como a gente está acostumado, tudo bem? Esse termo demorou muito para ser descoberto porque ele é muito difícil de detectar. Muito, muito difícil de detectar. E a gente sabe que a lei de Ampère-Maxwell para por aqui, que não tem mais nenhum vetor, sei lá, um vetor D faltando, porque os experimentos nos dizem isso. Hertz, em 1888, quando comprovou a teoria eletromagnética, não achou nenhum termo matemático a mais. Só isso aqui já explica a teoria, já explica a lei de Ampère por si só, já completa a lei de Ampère com a corrente de deslocamento. Ou seja, eu tenho uma densidade de corrente. Essa densidade de corrente gera o quê? Um campo magnético circulando. E a densidade de circulação desse campo magnético gera o quê? Um campo elétrico variando com o tempo. Olha que beleza! Então, eu já sei que a circulação de campos elétricos gera campos magnéticos variando com o tempo, e agora eu sei que a circulação de campos magnéticos geram campos elétricos variando com o tempo. Ou seja, tem um campo elétrico, ele circulou, gerou um campo magnético variando com o tempo. Mas, opa, esse campo magnético circulando também vai gerar um campo elétrico variando com o tempo. Só que esse campo elétrico vai gerar um outro campo magnético, que gera um campo elétrico, que gera um campo magnético. E é assim que se forma uma onda eletromagnética. Você tem um campo elétrico circulando, e esse campo elétrico circulando gera um campo magnético variando com o tempo. Esse campo magnético que também está circulando gera um campo elétrico variando com o tempo. Só que esse campo elétrico gerado vai gerar um campo magnético, que gera um campo elétrico. Tudo variando com o tempo. Ou seja, você começa a ver uma sequência de campos elétricos formados, campos magnéticos, campos elétricos, campos magnéticos, campos elétricos, campos magnéticos. E assim vai se formando a onda eletromagnética. E perceba a beleza. Como o rotacional tem sempre esse vetor perpendicular, os campos elétricos e os campos magnéticos estarão perpendiculares entre si, e principalmente no caso de uma onda transversal, em que a direção de propagação é perpendicular a esses campos elétricos e magnéticos. Ou seja, você vai ter aqui o campo elétrico variando, aqui o campo magnético variando e aqui a onda se propagando, a direção de propagação. Esse é um primeiro spoiler e a gente consegue visualizar o começo de uma onda eletromagnética a partir da lei de Ampère. Mas o importante da lei de Ampère é que ela resolve um problema que vai ser uma questão que a gente vai fazer, que é o problema do capacitor. Por quê? O capacitor, ele acumula cargas, certo? Ele vai acumulando cargas nas suas placas e ele armazena energia em forma de campo elétrico. E a corrente e essa corrente de deslocamento aparece justamente por
por esses campos elétricos das cargas que estão acumuladas nessa placa estarem variando com o tempo e gera e explica, né, essa corrente de deslocamento explica o comportamento das cargas acumuladas na placa de um capacitor. Tudo bem? Então não é uma corrente convencional como a gente está acostumado a ver. Vou até verificar aqui no meu roteiro se tem mais alguma coisa para falar nessa linda, linda lei de Ampère, que eu acho que é uma das minhas favoritas das equações de Maxwell. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula nós iremos falar sobre a equação da onda. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.